A paz, eu vim trazer para vocês um devocional em cima de uma visão que Deus me deu essa madrugada. Eu via uma coruja bem prateada, cada pena dela era de metal. E essa coruja, ela tinha assim uma roda, como se fosse uma roda mesmo nos olhos, uma roda e uma roda. E ela era toda de metal, tipo material de escudo, armadura. Ela era toda daquele material, então todas as peninhas dela, tanto as pequenininhas quanto as grandes, elas eram de metal, aquele bronze polido, né, mais escurecido, um bronze meio mais pro cinza, não dá para explicar de tão tremenda que era a riqueza de detalhes daquela coruja. E embaixo da asa direita dela tinha um relógio, aqueles relógios antigos que tem aqueles dois sininhos, lindo, bem sobrenatural mesmo. É uma coisa que não dá para explicar para vocês, mas eu tô tentando definir aquilo que Deus me mostrou. E embaixo da asa da coruja tinha aquele relógio, e acima da cabeça da coruja eram nuvens, eram como se fosse uma névoa branca, bem brilhante assim, mas bem suave. E eu olhava para baixo e eu via a coruja e ela virou assim de ladinho, sabe? E ela toda prateada, era muito detalhe. Quando ela virou assim, que ela não chegou a olhar para mim, mas ela virou assim de ladinho, que eu olhei para baixo, eu consegui ver o firmamento, que é a união da terra e da água, né? Da terra e do céu. Então ali eu entendi que ela estava num plano muito acima do nosso, né? No espiritual mesmo, lá no céu. E aquilo mexeu demais comigo, porque eu via a divisão do céu e da terra, e na terra eu via aquela parte do mar, né? Era aquele mar grande que ele ia sem fim, e depois começou a chegar perto da orla de uma praia, né? Então eu via aquelas ondas assim chegando e acabando ali, né? No firmamento. Amém? Aí essa foi a minha visão. Então, quando eu fui buscar na meditação da palavra, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer, né? Eu entendi que a coruja, ela tem a visão, além dela ter a visão, que ela vira o pescoço quase todo para trás, ela tem a visão também noturna, ou seja, ela vê ao redor dela, tudo que está ao redor dela, e à noite, né, que é na escuridão, que é onde ninguém vê. Então a coruja, ela representa a visão total de tudo, de todo o ambiente, de tudo que está ao seu redor, mesmo aquilo que está oculto. A coruja, ela vê o que ninguém consegue ver. E o relógio, a questão do relógio que Deus me mostrava fortemente é o tempo, né? Não só o Kairos, que é o tempo de Deus, mas era vigiando o tempo todo, né? Sem cessar. Então a coruja estava ali atenta, né? Vendo que ninguém via, né? Com a visão em todo o seu redor o tempo todo. O que tinha em cima da cabecinha dela era as névoas, né? E eu pedi para o Senhor me dar uma palavra. E ele me deu Ezequiel 1, 2 e 3. E foi tremendo, porque Ezequiel, ele era um sacerdote, na verdade. Quando Deus escolheu ele para aquele tempo da Babilônia, ele foi, né, com a missão de ser um profeta. Então, ele era de família sacerdotal, mas quando Deus levantou ele para a missão, Deus levantou ele como um profeta. E ali ele tinha que falar
aquilo que Deus estava mostrando para ele, para todo o povo. E Ezequiel era exatamente o profeta das visões. Deus trabalhava com Ezequiel através de visões, porque os profetas, Deus usa cada um de uma maneira, mas o profeta ele tem que ter o dom. Não pode ter não é só o profetizar, porque a Bíblia diz que todos nós podemos profetizar, porque a nossa palavra, ela tem poder, mas não é dessa profecia que eu estou falando. Estou falando de profetas enviados por Deus para levar as mensagens enigmáticas, aquilo que só Deus consegue passar para o profeta, para o povo. Amém? É essa a profecia que eu quero trazer para vocês nesse devocional. Amém? E essa profecia que eu queria trazer para vocês. Ezequiel, quando ele foi levantado por Deus lá para, deportado para Babilônia, ele era um sacerdote. E aqui ele foi chamado, na primeira visão dele, em vez de ele ter um ofício porque era sacerdotal, a família dele, ele foi, na verdade, levantado como um profeta, quando eles foram levados cativos ali para Babilônia. E a mensagem de Deus anunciada por Ezequiel, ela vinha exatamente através de visões. Ele era conhecido como o profeta das visões. Tremendo, né? E quando Deus me deu essa palavra, falou fortemente no meu coração, porque em Ezequiel 1, ele descreve a mensagem, a visão que Ezequiel teve do trono de Deus, onde ele viu os querubins com as duas asas, com o rosto, cara de gente, mas que também via os animais, Os animais andavam ali e, enfim, eles, até da roda, que era o olhinho no meu caso aqui, eu vi que Deus me mostrou o olhinho da coruja. Em Ezequiel aqui diz, que eram rodas que giravam para todos os lados. Isso me lembrou, me arremeteu a rodinha dos olhinhos da coruja. E em Ezequiel 2, ele vai dizer que Deus levanta Ezequiel para ir falar para o povo, que era um povo difícil, um povo rebelde, um povo que não tinha a mesma visão que Ezequiel. E é verdade, porque aqui Deus diz para ele não se amedrontar com o que diziam, com o que falavam, que andar ali entre eles era andar no meio de escorpiões, porque eles iam fazer coisas com Ezequiel, mas que era para Ezequiel não temer, nem o que falassem, nem aquilo que fizessem com ele, porque ele estava ali a serviço do Senhor, As visões que Deus dava para Ezequiel eram enigmáticas. Então, quando Ezequiel passava aquelas mensagens, realmente era para o povo poder entender que a visão ali era especial e era vinda diretamente da parte do Senhor, de Deus mesmo para o povo naquela época. E em Ezequiel 3 fecha toda a visão, porque em Ezequiel 3 ele diz que o profeta como vigia, e era exatamente isso que a coruja fazia. Ela estava o tempo todo, mesmo no escuro, no oculto, virando a cabecinha e vendo tudo que estava ao seu redor, mesmo sem luz. Ela via aquilo que ninguém via, porque ela tem a capacidade de enxergar na escuridão. Em Ezequiel 3, a partir do versículo 16, ele diz: Homem mortal, eu estou pondo como você de vigia para a nação de Israel. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Ou seja, um homem mau, se não parar de fazer o mal, ele morre como pecador. E Ezequiel seria responsável pela morte dele porque não avisou. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá, ainda pecador, mas
Ezequiel não morreria, porque Ezequiel avisou. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser numa situação perigosa, ele pode vir a morrer. Se você não o avisá-lo, ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez. E você será responsável pela morte dele. Ou seja, se Ezequiel não avisasse, mesmo ele sendo bom, ele tendo se desviado para fazer o mal, Ezequiel não avisasse, de nada adiantar. Ezequiel também ia morrer. Se você avisar um homem direito para que ele não peque e ele pare e te dê atenção e parar de pecar, então ele ficará vivo e você também. Então Ezequiel precisava entregar aquilo que Deus estava mandando, porque o sangue daquelas pessoas seria cobrado das mãos de Ezequiel. Ele tinha que avisá-los, porque se ele avisasse aquilo que Deus estava falando e eles parassem, tanto um homem mau quanto um homem bom, que depois virou pecador, eles seriam poupados. E o sangue de Ezequiel também. Eles não seriam cobrados de Ezequiel. Por isso que Ezequiel teve que entrar e dar o recado. Amém? Guarda isso no seu coração, em nome de Jesus.